Estudo da Fé Bíblica, Kenneth Hagin, capítulo 5. O que é a fé? Parte 4. Ora, que significa agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Na versão de Moffat, lemos que agora a fé significa que temos confiança no que esperamos e convicção naquilo que não vemos. Se eu pudesse fazer as pessoas entender essa verdade, entanto, muitos querem ter a certeza do que esperam por meio do que se vê, sente ou ainda por meio daquilo que conhece, do ponto de vista natural, antes de querer que receberam. Entretanto, a fé dá firmeza às coisas que se esperam, somente quando acreditamos que já recebemos. Em outras palavras, a Bíblia indica que ter fé é o mesmo que transformar o que seria impossível aos olhos humanos em realidade. Sabemos que a fé cresce pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Por meio das lições anteriores já aprendemos que a fé e a esperança são coisas distintas. A fé diz, eu tenho agora, ou seja, refere-se ao presente. A esperança diz, terei algum dia. Isso tem relação com o futuro. Concordar mentalmente com a palavra de Deus não é crer com o coração. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, diz que nem todos os que vão à igreja serão salvos, pois apenas concordam mentalmente com algumas verdades. Em outras palavras, admitiram que determinados fatos são verdadeiros somente em pensamentos, mas não em seu coração. Quando Wesley afirmou isso, se referia à fé mental, a qual se opõe à fé do coração, relacionada à salvação ou ao novo nascimento. Do mesmo modo, tal princípio também vale para a cura, o batismo com o Espírito Santo ou a resposta de uma oração. Muitas vezes as pessoas consideram que estão crendo, mas na verdade estão somente concordando mentalmente com as Escrituras. Entretanto, há uma diferença entre assentimento mental e a fé. A fé afirma, é meu, tenho agora. O assentimento mental diz, sei que poderias receber, mas por alguma razão não recebo. Aqueles que estão concordando mentalmente com a palavra não estão de fato crendo em pensamento. Consentem no que a palavra diz, mas não se apropriam das promessas de Deus. Muitas vezes confunde esperar com crer. No entanto, esperar não é crer. Quem apenas consente mentalmente com a palavra de Deus poderia dizer, creio que serei curado. Isso não é fé, e sim esperança. Muitos dizem que isso é crer, mas de fato não é. Visto que tal sentimento trata-se de esperança, pois volta-se para o futuro com frequência, ouço as pessoas dizerem, creio que receberei o Espírito Santo algum dia, creio que receberei a minha cura, ou creio que Deus irá curar-me algum dia. Não se trata do crer, e sim de esperar. A esperança não funciona para receber algo do Altíssimo, e sim a fé que recebe de Deus. O Senhor não diz que lhe daria o Espírito Santo ou que iria curá-lo algum dia. Deus nunca falou isso por meio da palavra. Por exemplo, o Senhor já concedeu o Espírito Santo à igreja no dia de Pentecoste. Atos 2, do 1 ao 4. Todos os cristãos têm a fazer é recebê-lo. A nossa cura já foi comprada e paga pelas chagas de Jesus e pelo seu sacrifício redentor na cruz. Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8 e 17, 1 Pedro 2, 24. Como os cristãos devemos simplesmente não apoderar daquilo que o Altíssimo já consumiu a nosso favor. Alguém pode dizer, Deus prometeu me curar em sua palavra. Não, há trecho algum na Bíblia em que ele confirmou isso. O Senhor nos diz que a nossa cura já foi comprada e por isso ela nos pertence, devemos apenas tomar posse dela. Fé de Tomé versus fé de Abraão. Quero ir além e mostrar-lhe a diferença entre a fé mental e a fé do coração. João 20, do versículo 25 ao 29. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos que o Senhor, mas
Ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé chegou. Jesus, estendendo as portas fechadas, Estando as portas fechadas, apresentou-se no meio dele e disse: a paz seja convosco. Depois disso, Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus. Disse-lhe Jesus: por me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Romanos 4, do versículo 17 ao 21. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fosse, o qual em esperança criou contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Você consegue perceber alguma diferença entre a fé de Tomé e a de Abraão? Pergunta. Definitivamente. Em outras palavras, Tomé falou: não creio até que posso ver sinal de cravos e a ferida do seu lado. João 20 ao 25. No entanto, Jesus declarou: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não me viram, creram. Versículo 20, capítulo 29. Versículo 29. Considere Abraão, o qual chamou à existência aquilo que não existe. Que tipo de fé é a fé bíblica? Sem dúvida é a fé de Abraão, porque a carta aos Hebreus diz: ora, que significa agora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. No capítulo 11 dessa epístola bíblica, afirma que Abraão agradou a Deus por meio da fé, da própria fé. Hebreus 11, do versículo 11, capítulo 11, e versículo 8 ao 12. A fé de Abraão tinha como base o fato de ele estar certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Romanos 4, 21. Abraão creu no Senhor e na sua promessa. A fé bíblica. Há uma maneira de alcançar a fé que agrada a Deus. Você pode fazer com que a fé bíblica, a mesma que Abraão teve, opere em seu favor. Ela tem como fundamento os ensinamentos do Senhor. Considere a palavra de Deus naquilo que você deseja receber da Bíblia, do Altíssimo. Creia na Bíblia. Desconsidere as circunstâncias contraditórias. Louve a Deus pela resposta. Siga esses 4 princípios e terá resultados desejados, pois eles apontam para a libertação, a cura, as orações respondidas ou qualquer coisa que você esteja buscando no Senhor. Agora vejamos. A fé de Tomé, a qual não tinha como base a palavra do Senhor, mas sim os próprios sentidos físicos. Por exemplo, Tomé disse que não creria a não ser que pudesse ver. Muitos afirmam: quando eu vir ou sentir, saberei que recebi a minha bênção. No entanto, essa não é a fé bíblica, mas pois trata-se de um sentimento natural, e qualquer pecador tem esse tipo de fé. A verdadeira fé na palavra garante: se Deus disse que é verdade, então é verdade. Creio no Altíssimo e é acreditar na sua palavra. Gosto muito de um comentário de Smith Wigglesworth. Não sou capaz de compreender Deus nem o Mestre por meio dos sentimentos. Apenas posso compreendê-lo por meio da palavra. Precisamos conhecer Jesus Cristo pela palavra de Deus. Muitas pessoas tentam conhecer Deus por meio dos próprios sentimentos. Quando se sentem bem, acham que o Senhor as ouviu. Se não acham que Ele não as ouviu, a fé delas tem como base o próprio sentimento. Mas a Bíblia
mas a minha fé fundamenta-se na palavra de Deus. Se a Bíblia afirma que o Altíssimo me ouviu, eu acredito, porque ele é assim. E disse, a sua palavra não pode mentir. Isto é, se a minha fé tem como sustentação o sentimento, ou estou usando a fé humana, nesse caso, estou tentando obter resultados espirituais por meio da fé natural. Mas isso não funciona. Tenho de usar a fé bíblica e crer na palavra de Deus. Assim, se a minha fé tem como base as Escrituras, então creio na palavra, sem considerar as evidências que satisfariam os meus sentidos físicos. No entanto, muitos estão tentando obter a bênção de Abraão por meio da fé de Tomé, e isso não funciona. Os cristãos têm a fé do tipo de Abraão, porque a Epístola de Gálatas diz, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeiro, conforme a promessa. Gálatas 3:29. Outras passagens da mesma carta declaram, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Temos a fé do tipo de Abraão. Não estamos tentando consegui-la, já a temos. Um exemplo do andar por vista em vez de andar por fé. Certa vez, uma campanha de reavivamento, a qual dirigi, uma pregadora entrou na fila da cura várias vezes e nunca foi curada. O pastor perguntou-me por quê. Ele comentou que ela era bastante conhecida naquela região e que muitas pessoas não estavam indo à frente para receber a cura, pois se a pregadora não era curada, tampouco elas seriam restauradas. Diante disso, pedi para o Senhor me ajudasse. Se eu não pudesse fazer o que ela enxergasse, o que era fé, e onde estavam falhando em receber a sua cura, pelo menos queria que ele me auxiliasse a mostrar às pessoas da congregação o que é fé. Deus me revelou que eu não seria capaz de fazê-la enxergar onde estava errando, mas seria capaz de usá-la como exemplo, para que o restante da congregação pudesse entender o que é a fé. Fiz uma oração por ela, na fila de cura. Quando terminei, ela começou a tocar a parte do seu corpo que estava enferma. De súbito ela disse, não foi curada. Ainda orei de novo. Assim o fez, e quando terminei, ela agiu da mesma maneira. Por fim eu disse, orarei por você mais uma vez, e quando terminar você pode sentar-se. Após interceder pela terceira vez, o Senhor me disse exatamente o que eu deveria fazer para ajudá-la, a congregação. Naquele instante ela já tinha voltado para o seu lugar, então chamei-a novamente e disse, irmã, quero lhe fazer uma pergunta, e ela consentiu. Tudo bem, pode prosseguir. Questionei, quando você crerá que foi curada? Uma pergunta. A mulher respondeu, bem, quando for curada. Uma vez que questionei o que você deseja ter para crer que foi curado, a pregadora respondeu, repita por favor. Voltei a fazer a mesma pergunta 4 vezes, mas mesmo assim ela não entendeu. No entanto, a maioria da congregação compreendeu e logo depois muitos irmãos vieram à frente e foram curados. Ela estava tentando entender mentalmente aquela verdade, porém não podemos fazê-lo, pois a nossa mente não compreende as coisas espirituais. Todavia, se você aprender a ouvir o seu espírito, entendimento virá do seu interior, porque o seu coração consegue captar o mover espiritual. A cura divina é uma cura espiritual. Qualquer um pode crer naquilo que toca, escuta ou vê. Já que somos humanos, vivemos na dimensão natural e na maior parte do tempo agimos de acordo com os nossos sentidos. Por isso, em tratando-se de coisas naturais, agimos pelos sentidos físicos. Entretanto, em relação às coisas bíblicas e espiritual, não andamos por vista na dimensão sobrenatural, andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A cura divina é espiritual. Se a medicina
cura, ela o faz pela dimensão física. No entanto, quando Deus cura, ele faz pelo Espírito. A cura é divina, recebida de Deus Pai da mesma maneira que o nosso nascimento. Recriação do nosso espírito é recebido. A salvação é um renascimento espiritual. Quando uma pessoa nasce de novo, o corpo dela não retorna para a forma de criança, pois ele continua sendo o mesmo. Sabemos que a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Segundo Coríntios 5:17. Esse versículo não está se referindo ao corpo. O novo nascimento não muda o corpo, mas transforma o homem interior. Após essa experiência, o homem interior tem condição de dominar o homem físico. Para tanto, a pessoa terá de subjugar o próprio corpo. A servidão. 1 Coríntios 9, versículo 27. O novo nascimento é a recriação do espírito humano. Jesus declarou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quando uma pessoa nasce de novo, não podemos descrever as suas transformações interiores apenas observando o seu exterior dela. No entanto, com o passar do tempo, o exterior da pessoa também será influenciado pelos efeitos do novo nascimento. Quando uma pessoa nasce de novo, não consegue enxergar o que aconteceu no seu interior. Naquele instante, pois renascer em Cristo é a recriação do espírito humano. Por isso, se aquela pessoa andar na luz do Senhor, o seu exterior demonstrará o que ocorreu no seu íntimo. Muitas vezes enganamos-nos com as pessoas que vão à frente. Elas oram, choram, saltam, abraçam umas às outras e agem da mesma maneira. Tão feliz, mas depois nunca mais a vemos. Pensamos que elas de fato receberam algo. Entretanto, na maioria dos casos, trata-se apenas de uma experiência emocional e não do novo nascimento. Também há pessoas que vão até o altar para receber serem salvas e não demonstram qualquer emoção. Na verdade, isso seria só aparência, porém tal comportamento pode colocar em dúvida se elas receberam de fato alguma coisa. Você poderia pensar: eles nem ficaram na frente por muito tempo para receber algo de Deus. Todavia, muitas delas se tornaram cristãos notáveis durante o resto da vida. O que aconteceu? Muitas vezes é que procuramos fundamentar a nossa fé nos sentidos físicos. De certo, eu creio nele, mas em relação à fé e à oração, eu sempre coloco os sentidos em último lugar. A palavra de Deus vem em primeiro lugar, a fé na palavra em segundo, os sentimentos por último. Muitos invertem essa ordem e colocam os sentimentos na frente, a fé nos sentimentos, depois a palavra de Deus no final. Todavia, essas pessoas nunca serão bem-sucedidas em qualquer área. A cura divina chega da mesma maneira que o novo nascimento. Elas vêm pelo nosso espírito e não se mostram visível. A fé do coração é a fé na Bíblia. A Bíblia diz: visto que com o coração se crê, Romanos 10:10. Seu coração é o seu espírito, e a cura começa nele. Ela inicia no seu interior e difunde-se para o seu exterior. Receber o Espírito Santo é uma realidade espiritual. Quer você receba isso ou não. O mesmo vale para o batismo com o Espírito Santo. Recebê-lo é uma experiência espiritual e não mental ou física. Podemos chamar o batismo com o Espírito Santo de uma experiência, porém é muito mais do que isso. Quando nascemos de novo, o Consolador vem habitar em nosso espírito. A partir desse momento, nosso corpo se torna templo dele. Ver 1 Coríntios capítulo 3:16, 2 Coríntios 6:16. No entanto, no batismo com o Espírito Santo, que somos cheios dele em uma medida maior para que possamos viver no poder do Senhor e abençoamos os outros. Lucas 24:49, Atos 1, versículos 5 e 8. A única razão pela qual
o seu corpo se torna o templo do Espírito Santo, é que nele habita sua alma. E o Espírito vive dentro de você. Você não pode entrar em contato com Deus com sua mente, pois ela é uma concepção humana. Deus é sobrenatural. Além disso, a Bíblia diz: Deus não é homem. Números 23:19. Isso significa que ele não é um ser físico, mas sim um espírito. João 4:24. Para algumas pessoas, o conceito do espírito diferencia-se da concepção divina encontrada na Bíblia. Em contrapartida, Deus é uma pessoa, ele é um ser espiritual. Você não pode contatar a Deus com a sua mente ou com o seu corpo. Você se comunica com Deus por meio do seu espírito. Por quê? Ele é um ser espiritual. É exatamente nesse ponto que muitos fracassam com relação a receber o batismo com o Espírito Santo, pois eles tentam recebê-lo mentalmente ou fisicamente. Querem uma experiência física, quando na verdade trata-se de uma experiência espiritual. O único componente físico nesse tipo de batismo é o falar em línguas, ou seja, o Espírito Santo lhe dará a expressão vocal, mas é você que deve se entregar ao Consolador e falar de acordo com as orientações dele. A expressão vocal que o Espírito Santo lhe dá vem da sua alma. No entanto, é você que se rende ao Consolador e fala em outras línguas. Paulo diz em sua primeira epístola aos Coríntios: porque se eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios 14:14. Em outra versão lemos: porque se eu orar em línguas desconhecidas, meu espírito, por meio do Espírito Santo dentro de mim. Ora, 1 Coríntios 14:14. Bíblia amplificada. Em outras palavras, é o Espírito Santo que lhe dá capacidade de falar em outras línguas. Muitas vezes, em se tratando de receber algo do Senhor, é difícil tirar as pessoas da dimensão mental. Quer percebam, quer não. Muitos estão tentando receber o Espírito por meio da mente. Se alguém estiver fazendo isso, deve interrompê-lo e dizer: você está tentando receber o Espírito mentalmente. Entretanto, desse jeito não conseguirá. As pessoas não podem receber o Espírito Santo por meio de um esforço mental. De fato, quando você busca o Consolador, sua mente deverá estar tranquila e confortada em Jesus. Nenhuma ação da carne é necessária para receber o Espírito Santo. Para receber o Espírito não é necessário qualquer encenação física. Não fico nem um pouco comovido com as ações encenadas quando impõe as mãos nas pessoas para receber o Espírito. Na verdade, as mais importantes são as ações espirituais, ou seja, as práticas firmadas na Bíblia. As pessoas podem receber o dom do Espírito Santo, a qual Deus já nos deu por meio da fé. Já ouvi pessoas dizerem: aqueles que estavam à frente para receber o Espírito Santo, grite, e Deus o ouvirá. Se o Senhor ouvisse as pessoas só porque elas gritam, deveriam colocar um microfone na frente delas. Assim poderiam gritar o máximo que pudessem. Além disso, garantiríamos que ele o ouviria. Esse tipo de ensino dá uma impressão de que o autismo responde a uma ação física. Todavia, ele responde à fé. Hebreus 11:6. Também já ouvi outro tipo de instrução. Você tem de levantar suas mãos bem alto para que Deus o ouça. Se o Altíssimo ouvisse porque você levantar as mãos bem alto, seria melhor subir no telhado da igreja e levantar as mãos àquela altura. Não vem com isso é ridículo? Essa atitude, como gritar ou levantar as mãos bem alto, são somente ação física e não necessariamente produzirão qualquer resultado espiritual. Se as pessoas recebem o Espírito por meio dessas ações, ou seja, tentam com base a fé exterior e a demonstração da carne, em vez de firmar na palavra de Deus, tão logo esses sentimentos desaparecerá. Elas diriam: talvez eu ainda não tenha recebido o Espírito Santo, pensei que tivesse. Tive uma experiência maravilhosa, mas agora não estou convicto dela. Meu irmão e minha irmã, ser cheio do Espírito Santo não é só uma experiência, é muito mais do que
isso. Receber o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa, ele vem para habitar no seu espírito cristão. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Receba o Espírito Santo e fale em línguas. Quando você fica cheio do Espírito, ele lhe dá a expressão vocal, mas é você que deve falar. Muitas fracassam nesse ponto porque colocam a própria fé em uma evidência física. Em outras palavras, eles não acreditam que receberam o Espírito, até que falem em outras línguas. No entanto, isso está errado. Primeiro, a pessoa deve crer que recebeu o Espírito e depois ele dará a expressão vocal. Ao ministrar o batismo com o Espírito Santo, sempre digo às pessoas: creia que você o recebeu e fale em línguas. No livro de Atos, capítulo 2, lemos: e todos foram cheios do Espírito Santo. Se você parasse a leitura aqui, daria a entender que eles foram apenas cheios. Todavia, devemos ler o versículo anterior. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2, 4. Observe que eles foram cheios e depois começaram a falar em outras línguas. É necessário o aspecto que muitas pessoas fracassam. Elas pensam que primeiro falarão em línguas para depois acreditarem que receberam o Espírito. Todavia, você tem de crer primeiro para recebê-lo. Se as pessoas que procuram o Espírito Santo deixassem de lado todas as ideias equivocadas e os preconceitos, reconhecendo a palavra de Deus, seria fácil de dizer: receba o Espírito Santo. Agora, pela fé, em lugar algum das Escrituras, a manifestação ou a resposta e depois a fé. Não, você crê primeiro e depois terá a manifestação, a resposta. Não teste a palavra de Deus, creia e haja à altura dela. A palavra de Deus funciona para qualquer um, desde que a pessoa creia nela. A palavra não funcionará se você apenas testá-la ou ficar esperando que ela funcione. É a fé que crê, e despeito das circunstâncias naturais, que realiza a tarefa. Andamos por fé e não por vista. Quando se trata de receber o batismo com o Espírito Santo, a cura divina, a resposta de uma oração ou qualquer outra coisa do Senhor no mundo natural, temos de andar pelos sentidos. Por exemplo, se as pessoas vão atravessar a rua e percebem que vem um carro, elas esperam para passar para depois continuar. No que tange as coisas natural, você tem de andar pela fé natural, ou seja, fé na própria visão, nos demais sentidos. Há, portanto, muitas áreas nas quais temos de andar pela fé em nossos sentidos. Entretanto, muitos estão tentando crer em Deus por meio dos sentidos, ou da fé humana, natural. Se os sentidos físicos informam que a oração não foi respondida, eles creem nos sentidos em vez de crerem na palavra do Senhor. No entanto, o que os sentidos físicos têm a ver com a Bíblia, a palavra de Deus é verdadeira. Quer você sinta ou não, quer pareça ou não, ela é sempre verdadeira, independente dos seus sentidos e da circunstância. Deposite a sua fé naquilo que a Bíblia diz, em vez de colocá-la no que os seus sentidos físicos lhe informam. Se você ainda não entender a fé, continue a ler essas lições e estudar para a palavra de Deus. Desse modo, a sua mente será renovada e a luz dela virá sobre você. Que Deus abençoe e terminamos mais um capítulo.